na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira, capítulo 15. Antes de lermos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos consagrar este tempo em que vamos estar a meditar na Tua Palavra, Senhor Deus. E queremos que seja o Teu Santo Espírito a falar-nos. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Obrigado pela mensagem que já ouvimos, pela presença do Teu Santo Espírito que sentimos. Obrigado, Senhor. Pedimos-te agora, Tu te reveles pela Tua Palavra a cada vida aqui presente. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Os Coríntios tinham dificuldade em acreditar na ressurreição. Na ressurreição dos mortos. A filosofia grega tinha repúdio por esta ideia de que os mortos podiam ressurgir. O capítulo 15 é a melhor exposição da doutrina da ressurreição que temos nas Escrituras. É a exposição mais completa sobre a ressurreição. Paulo, no versículo 12, poderão acompanhar, chega mesmo a perguntar aos coríntios, mas como é que alguns de vós dizem que não há ressurreição de mortos? Então ele começa neste capítulo dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Versículo 2. E por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Para haver salvação, é fundamental que o homem ouça a palavra de Deus, que receba a palavra e que viva a palavra e que permaneça na palavra. Dos versículos 13 ao versículo 19, Paulo vai dizer, olha, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, somos testemunhas falsas. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E não há qualquer esperança para aqueles que morrem. Então, a fé cristã só faz sentido com a ressurreição. A ressurreição de Jesus. E ele continua no versículo 20. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 21, primeira expressão, diz: a morte veio por um
homem. E Paulo refere-se a Adão. No Éden, Adão pecou. Adão foi o primeiro ser humano. Ele e a sua mulher, eles pecaram. Sabiam que não podiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Sabiam que no dia que comessem, morreriam. Deus não lhes escondeu as consequências. É certo que eles, possivelmente, ou com toda a certeza, eles não sabiam do impacto que teria a sua desobediência. Eles tinham que confiar apenas na autoridade daquele que lhes tinha dado vida. Mas Adão e Eva quiseram ser como Deus, quiseram estar no lugar de Deus e ouviram a serpente a dizer: sereis como Deus, comei o fruto, sereis como Deus. E aquilo conquistou-os, agradou-os. Deus era sublime, era o máximo que eles podiam ter. Então foram conquistados pela serpente, por aquela ideia: sereis como Deus. E ali no paraíso que Deus criou para eles, para a felicidade deles, para uma vida de comunhão com Deus, eles rejeitaram a autoridade de Deus. Eles entraram em rebelião. Traíram o Senhor. Enfim, Adão e Eva pecaram. E pecar, como sabemos, é errar o alvo. Pecar é qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer ato que nós façamos ou deixemos de fazer que vão contra os padrões de Deus. Eles comeram o fruto contra a vontade do Senhor. Deus tinha-lhes dito expressamente que não podiam comer. E curiosamente era a única restrição que eles tinham. Podiam comer de todas as árvores. A única restrição que Deus lhes deu era não comerem daquele fruto. E eles decidiram comer, eles quiseram, foi por vontade própria, foi por escolha própria, foi por egoísmo. E naturalmente, como Deus havia dito, com a morte, com o pecado veio a morte, tal como o Senhor anunciara. A consequência da rebeldia do homem é a morte, morte física e morte espiritual. Eles não morreram instantaneamente, mas passaram a morrer desde aquele dia. Ali naquele dia, eles passaram a envelhecer. Foram proibidos de se alimentar da árvore da vida. Os seus corpos passaram a ser corruptíveis. Ou seja, o tempo trouxe-lhes a corrupção do corpo, como continua a acontecer nos dias de hoje. O nosso corpo, à medida que os anos vão passando, vai perdendo beleza, alguns nunca a tiveram. Mas vão ficando piores. À medida que o corpo vai envelhecendo, não estou a falar, Títia. À medida que que os anos vão passando, o nosso corpo vai envelhecendo. Surgem as doenças, surgem as dores, surgem as deformações. E a degradação é natural. Paulo chama a isto a corrupção do corpo. E um dia, pela ordem da vida, o nosso corpo, se Jesus não vier entretanto, o nosso corpo será tão corrompido ou sofrerá uma degradação tão grande que nós morreremos. Adão e Eva passaram a morrer desde aquela altura em que pegaram no fruto para o comer. Mas sabem, a morte não foi apenas física. A morte de Adão foi também espiritual. E a morte espiritual significa a separação de Deus, o autor e sustentador da vida. E vemos logo de imediato a morte no homem. Depois de terem comido, Jesus apareceu no jardim e Adão escondeu-se, fugiu de Deus, não quis que Deus o visse. E posteriormente estava a culpar a mulher de tudo aquilo que tinha feito. Como isto é tão natural num pecador, sacudir a água do capote.
Então no versículo 21 diz de facto, visto que a morte veio por um homem, este homem foi Adão. Em Adão estávamos todos representados. Romanos 5,12 explica isto de uma forma simples. Diz assim, portanto, assim como um só homem, creio que está no próximo slide, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou repetir. Portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, infelizmente, a morte física, espiritual, não se limitou apenas a Adão e Eva. Todos os seus descendentes foram concebidos sob a imperfeição do pecado, sob a maldição da morte física e espiritual. A separação eterna de Deus. Isto foi o que aconteceu no Éden. Mas nós podemos dizer, então, mas nós somos culpados porque Adão pecou? Sim, de certo modo, mas não só, porque nós também pecamos. Nós somos culpados porque Adão pecou e contaminou-nos com o vírus do pecado, mas nós também pecamos. E pecamos todos os dias. Todos os dias nós demonstramos a nossa miséria perante Deus. Porque quando nos afastamos do padrão da santidade de Deus, já estamos a pecar. Pecamos todos os dias. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa por pecarmos é a morte. Mas sabem, a morte não é o fim. A morte não é o fim. E isto é uma desgraça. Com a morte não vem a aniquilação, não deixamos de existir. A morte significa separação de Deus. A Bíblia, em Apocalipse 20, fala-nos na segunda morte. Na segunda morte. E a segunda morte é a separação eterna de Deus. A segunda morte acontece quando no fim dos tempos, depois de Deus julgar o homem, e todos os homens serão confrontados com a justiça de Deus, estarão diante do trono branco de Deus, do trono da santidade de Deus, da pureza de Deus, o trono que revela a justiça de Deus, e cada homem que se chegar perto daquele trono será exposto com as suas misérias, com os seus pecados, com tudo o que de mal fez, pensou ou sentiu. E aqueles que diante do trono branco de Deus foram achados em rebelião, viveram em rebelião, serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre. Aquilo que habitualmente nós chamamos inferno. E o inferno é um lugar de terror, de horror. É difícil compreender o inferno. Possivelmente não o compreendemos na perfeição. Talvez um dia Deus nos explicará e nos convencerá do inferno. Mas o que nós sabemos pelas Escrituras é que é um lugar de dor, de ranger de dentes. E é o lugar onde se fará a justiça eterna daqueles que viveram em rebelião, em rebeldia perante Deus. É o local onde se fará a justiça eterna de todos os homens, de todas as mulheres que viveram em rebelião com Deus. Mas Deus não é mau, Deus é amor, Deus é bom. E o Evangelho de Jesus são as boas notícias da salvação. Então vamos continuar no texto, versículo 21, vamos voltar a ler. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim, como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus foi ao Calvário por vontade própria.
para cumprir uma missão. E a missão era dar-nos vida, era vivificar-nos, tornar-nos vivos novamente, vivos espiritualmente. Ele foi ao Calvário porque era necessário. Ele próprio disse aos seus discípulos: é necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9, 22. Em nosso estado caído, jamais conseguiríamos ter a vida eterna. Jamais mereceríamos a vida eterna. Jamais seríamos capazes de agradar a Deus, de nos achegarmos a Deus e muito menos de viver uma vida santa e perfeita segundo os padrões de Deus. Era impossível isso. Romanos chega mesmo a dizer que nós éramos considerados inimigos de Deus, pessoas adversas a Deus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Então, antes de sermos amigos, éramos inimigos de Deus. E a missão de Jesus foi pagar a culpa na cruz do Calvário, foi comprar-nos com o preço da sua vida. Ele pagou a pena do nosso pecado. Ele criou as condições para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Eu gostava que os irmãos acompanhassem a leitura de Isaías 53. Isaías 53 conta-nos um pouco do que aconteceu naquela cruz. Conta-nos um pouco do que se passou naquele sacrifício da cruz do Calvário. Versículo 4. Isaías escreve 750 anos antes disto ter acontecido. E ele diz assim: certamente ele tomou, era um dado garantido. Ele fala como se já tivesse acontecido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Versículo 10 diz-nos o seguinte: todavia, ao Senhor, Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma pela oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Na cruz, meus queridos, estava a nossa vergonha. Na cruz estava a nossa rebeldia, a nossa culpa, a nossa morte, o nosso pecado. E sobre Jesus, o pecado de todos nós foi esmagado pela ira de Deus Pai. A intensidade da dor sofrida por Jesus foi tão agonizante, foi tão sofrida, que a palavra que Isaías usa é que ele foi moído como se uma pedra de moinho, uma pedra de mó, o tivesse a triturar. Foi esta a expressão que Isaías usou. Naquela cruz ele enfermou pecado por pecado. O meu pecado estava lá e o seu pecado estava lá também. E ele, no alto da sua dor, ele gritou: meu Deus, porque me desamparaste? Ali naquele momento ele estava coberto de pecado, cheio de pecado. Foi feito pecado, pecado que não era o dele, mas que era o nosso. Deus meu, porque me desamparaste? E na história da eternidade ele nunca tinha sentido a ausência do Pai, mas ele ali era maldição, era pecado por nós. Era o nosso pecado que estava sobre ele. Porém, a força, o peso do pecado de todos nós não foi suficientemente forte para derrubar a justiça que se encontrava nele. Ele era justo, ele era santo, ele era inocente.
E passado alguns meses, alguns momentos, ele grita: está consumado. Tetelestai, que significa: eu assumi a sentença. Está saldada a dívida, porque eu paguei. Ou mesmo, eu acabei de vencer. E ali naquela hora, ele mesmo entregou o seu espírito ao Pai, porque ele tinha vencido a morte, o diabo, a maldição. Ele venceu. A morte não o segurou porque ele era justo. Ao terceiro dia, como havia dito, ele ressuscitou. Ele mostrou-se vivo, anunciou a vitória sobre a morte, a vitória sobre a condenação, a vitória sobre a separação eterna de Deus. Aqueles ladrões na cruz são exemplo do que pode acontecer aos homens de todos os tempos. Um dos ladrões, perante Jesus, continuou na sua rebeldia, na sua arrogância, até blasfemou, até crucificado, blasfemou de Jesus, que sofria as mesmas dores que ele estava a sofrer. Não quis saber de Deus. Mas o outro ladrão teve fé, colocou-se ao lado de Jesus, repreendeu o seu companheiro de crime, confessou a sua culpa, pediu misericórdia, clamou um lugar no reino de Jesus, pediu vida eterna, pediu salvação. Creu que havia vida para além daquela cruz. E ali, na sua condenação humana, ele ouviu as palavras do Deus justo, dizendo: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É impressionante a fé deste homem, irmãos. Ele creu. Ele não creu quando Jesus estava a dar vista a cegos. Ele não creu quando Jesus estava a curar leprosos, a acalmar tempestades ou a expulsar demónios. Ele creu quando viu o Filho de Deus cravado numa cruz, aflito e esmagado pela nossa injustiça, com aparência de derrotado. Este homem creu naquelas circunstâncias. Mas foi por ele que Jesus estava naquela cruz. E foi por mim que Jesus estava naquela cruz. E foi por si que Jesus estava naquela cruz. Foi por isso que ele foi à cruz. Para nos dar vida. Embora não sejamos criminosos, todos nós temos de certo modo, semelhanças com aquele ladrão na cruz. Sem Jesus, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, continuaríamos culpados. Estaríamos mortos se Jesus não desse a sua vida por nós. Ressurreição é vida. Ressurreição é amor. Ressurreição é a vitória do bem sobre o mal. A ressurreição é o carimbo da vitória do amor de Deus. A nós, qual é a parte que nos cabe hoje? É crer. É clamarmos pela salvação de Jesus. É testemunhar o seu amor e justiça. É procurar viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, fazer alguns convites. Se ainda não aceitou Jesus, se nunca ouviu, se continua a viver em rebeldia para com Deus, peça a Jesus que perdoe os seus pecados. Confesse-lhe os seus pecados. Peça que o perdoe, que lhe dê vida, uma vida abundante, uma vida espiritual, uma vida eterna. Peça ao Senhor vida, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida
e vida em abundância. Se já é salvo, mas não tem tido um compromisso muito sério com o Senhor. Em algum momento creu, em algum momento disse para Jesus tomar conta da sua vida, mas ele não tem tomado conta da sua vida porque não tem deixado que isso tenha acontecido. Porque o impede de tomar o controle da sua vida. Então eu quero lhe dizer, quero lhe pedir, ou quero exortá-lo. Largue a corda. Entregue o domínio da sua vida a Jesus. Assuma um compromisso diante dele. Ele tudo fez por nós. Podemos nós fazer por ele. Entregue a sua vida, o domínio, o controle. Os seus medos. Os seus rancores, os seus sofrimentos, as suas mágoas. As suas dúvidas, os seus planos. Entregue e diga: Senhor, eu confio em Ti. Conduz a minha vida. Organiza a minha vida. Lidera a minha vida. Se ainda não desceu às águas do batismo, batize, diga ao mundo: Jesus, eu creio, eu sou um discípulo, eu creio que tu morreste e que tu ressuscitaste por mim, eu creio, eu quero dizer ao mundo isto, que eu sou um discípulo. Entrega a sua vida, batize, não precisa de ser perfeito, precisa crer em Jesus. Isto também quer dizer, falar para aqueles que um dia creram, que um dia entregaram a sua vida, que um dia se batizaram e que têm procurado viver na fidelidade do seu Senhor. Eu quero vos dizer, continuem, porque não há caminho melhor, não há vida melhor do que andar com Jesus Cristo. Buscando a sua honra e a sua glória no nosso dia-a-dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, na maneira como nós compramos, como nós vendemos, na maneira como falamos. Viva Jesus no dia-a-dia. Testemunho do grande amor de Deus. O mundo lá fora fala de um coelho que põe ovos. Nós falamos de um Deus que se fez homem, que morreu e que ressuscitou por amor de nós. Entregue a sua vida todos os dias. E um dia poderá ouvir: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor e viveremos eternamente com o nosso Deus, com um corpo incorruptível, num estado de graça e amor, na presença de um Deus santo e maravilhoso. Que assim seja. Amém? Convido-os a fechar os olhos, curvar as cabeças. Vamos orar ao Senhor. Sentiu a presença de Deus, sentiu a presença de Deus a incomodá-lo por alguma coisa. Eu só quero que levante o braço, ninguém está a ver, eu quero orar por si. Não é preciso vir cá à frente. Amém. Eu quero orar por si. Levante o braço que eu quero orar por si. Vamos fechar os nossos olhos, peço que ninguém esteja a olhar para lá. Mas se entregou a sua vida a Jesus, levante o braço, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos falar no fim. Sentiu vontade de voltar para o Senhor porque estava afastado da sua presença, da sua glória, da sua vontade. Eu quero que levante o braço agora, eu quero orar por si. Amém. Se decidiu viver de uma forma mais grata, mais digna do Evangelho, então levanta agora o braço, que eu quero orar por si. Amém. Amém. Alguém decidiu batizar-se durante este culto?
Alguém quer descer às águas do batismo dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o meu Deus, o meu Senhor. Eu quero ser testemunha e proclamar ao mundo que sou um discípulo. Se alguém se quer batizar, por favor, levante o braço, ou podemos falar no final. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar.